uma questão muito simples, e tem a ver com o português. Porque é que insistem todos ainda em utilizar o todas, todos, homens, mulheres, também aí, cada um para o seu lado. No português, todos são todos. Apenas esta. Muito obrigado, Paulo, pela participação. Segunda pergunta de 30 segundos, muito direta para as nossas convidadas. Paula Viseu, 30 segundos. Eu gostaria só de fazer uma pergunta em termos... Tinha aqui várias, mas entretanto já foram respondidas. Sobre a conciliação e o papel dos nossos empresários. Eu gostaria de ouvir a opinião, qual o papel do empresário na nossa sociedade quando ainda menospreza o homem ou o trabalhador quando quer exercer os seus poderes parentais. Olinda, esta é para ti. Há bocado disseste. É para todos. Tem que ser para todas. Forma, mas é especial. para todos. É uma provocação da Lina. Não é provocação. Tu disseste que as mulheres casadas normalmente têm um trabalho acrescido e que as divorciadas é mais facilitado. Mas uma mulher divorciada que tem filhos não tem menos trabalho, pelo contrário, porque nem sequer consegue muitas vezes ter alguém para partilhar, quanto mais não seja para ir buscar os filhos à casa, à escola neste caso. Portanto, acho que eu quero. Agradecia. Muito bem. Muito obrigado pela vossa colaboração. Então eu começo por a questão de todos e todas entrou numa moda, não é uma coisa muito antiga, foi mais por uma afirmação homens, mulheres, não é? Não é utilizada por todas as pessoas, nem não é uma coisa assim, é quase uma moda, as coisas vão ser, mas uma moda para diferenciar homens e mulheres, no meu ponto de vista. Não é? É só mais por uma afirmação, mas não sou a pessoa indicada para responder a essa questão. Mas acho que é muito interessante. Estou mais vocacionada para responder à Paula, relativamente sempre muito pertinente nas suas questões, à questão da conciliação da vida familiar com a vida profissional e ao papel que os empresários têm e os dirigentes, num mundo que eu acho muita graça quando falam nas horas de trabalho, não é? Nós temos X horas de trabalho. Não é bem assim, não é? Se tivermos que lá ficar muito mais, eu trabalhei na administração pública, eu tinha a hora de entrar, nunca sabia a hora de sair. E comigo muitos trabalhadores, não é? Por isso, essa conciliação nem sempre é muito bem vista. E não é entendido, o que é um erro. Esses empresários são empresários antigos. São aqueles que não sabem que um trabalhador que está com a sua cabeça no local de trabalho tem uma produtividade muito melhor do que um trabalhador que está aflito, ansioso, ou uma trabalhadora, ansioso porque tem o filho doente, porque tem os pais no hospital, porque a hora da visita do hospital está a passar. Portanto, conseguir gerir as pessoas é o ato principal de uma liderança. É saber dar, porque se recebe em troca o dobro. Há abusos? Mas o líder é o que sabe travar os abusos, não é o que os permite. Porque permitir abusos é prejudicar aqueles que efetivamente necessitam, porque os abusos generalizam-se e deixam de ser uma necessidade e passam a ser mal vistos pelos outros. Portanto, liderar é isto, porque a lei já permite, a lei já deu imensos passos na perspectiva de permitir a conciliação, o apoio aos homens e às mulheres. Aí já houve muitos avanços. No mundo real, não há. Então, num mundo laboral, era muito complicado. Uma resposta tem que ser um pouco muito mais rápida. sucinta. Agradecer o convite. Eu acho que este tema que foi abordado agora dava um outro debate. Uma sugestão. Agradecer o convite. Foi para mim um privilégio. Aprendi imenso, até porque não participo muito nestes debates deste género. E desejo as maiores felicidades. Porque disporem do vosso tempo para estarem aqui, ouvir falar dessas coisas, já é uma vontade enorme de participar na sociedade e na sua construção pela igualdade. Obrigada.
peço imensa desculpa, mas discordo da minha colega. É uma questão de dar visibilidade a um grupo de mulheres que são desde logo metade da humanidade e que têm estado invisíveis até desde logo na forma como nos referimos a elas quando tradicionalmente nos dirigíamos a uma plateia utilizando um dominante que é o masculino, como se este dominante fosse neutro, e não é. O mundo é constituído metade por mulheres e por homens. E, portanto, por que é que não haveríamos de ter instituído boa tarde a todas? Chocaria, não é? E havia pessoas, e bem, que faziam esta provocação quando começámos a utilizar uma linguagem inclusiva. Houve uma plateia onde eu estava na plateia e era só mulheres e havia um único homem e, portanto, lá veio o boa tarde a todos, ou bom dia. Portanto, ou seja, ali o dominante era mesmo as mulheres. Ainda assim, o único homem, sob o ponto de vista de linguagem, assumia-se como o dominante daquele universo absolutamente feminino. Portanto, ainda bem que utilizamos uma linguagem inclusiva e é importante que percebamos o que é que ela traduz. Ela quer, sobretudo, travar o falso neutro. Quando nós utilizamos boa tarde a todos, sendo uma plateia constituída por homens e por mulheres, estamos a colocar as mulheres num lugar de invisibilidade. E, portanto, se através da linguagem não formos rompendo, estancando e ultrapassando barreiras e preconceitos, depois tudo o resto não vai lá. E a linguagem não é neutra, porque é um organizador social. Se nós não percebermos, através da linguagem, que o mundo, de facto, tem mulheres e tem homens, depois não percebemos a outro nível nenhum. E, portanto, os homens ocupam todos os lugares como se fossem homens e mulheres ao mesmo tempo. Pronto. E agora iríamos por aqui fora. Depois, a outra questão, a questão da parentalidade no masculino, eu vou apenas dar um pequenino exemplo, não gosto muito de falar de questões pessoais quando se trata destas abordagens mais públicas, mas não posso, e acho que agora é importante fazê-lo. Eu tenho um sobrinho que vivia na Dinamarca, viveu muito tempo, e o casal teve 2 meninas e ele utilizou a licença de parentalidade e dizia-me ele, tia, ai de mim, na Dinamarca, que não utilizasse a licença de parentalidade. Era estigmatizado no trabalho. Em Portugal acontece o contrário. Portanto, há aqui um caminho muito grande, mas ela está lá. E o Partido Socialista, mais uma vez, permitam-me, que também pus pelos nossos galões, em 2009, reforçou a utilização, o estímulo à utilização da licença de parentalidade, que até mudou de nome, não é só uma mudança de nome, é de conceito, por parte dos homens, penalizando a família quando os homens não partilham esta licença. E, portanto, venham os homens utilizar cada vez mais a licença de parentalidade. E, portanto, há aqui toda uma cultura também para a qual todos nós e os sindicalistas devem contribuir, porque quanto mais homens houver a usar esta licença, também mais ganham as nossas crianças, até em modelos de referência. Eu tinha um meu motorista, aqui há uns anos, que não gosto nada de falar de questões pessoais, mas também estou-me agora a lembrar, e ele utilizou a licença de parentalidade, dividiu. E chegou, quando veio da utilização, dizia-me ele, doutora, eu achava que as crianças só gostavam das mães e o meu chorava era quando não me via. Pois, então, gostam de quem está ali, não é? Portanto, é bom para os homens porque ficam mais ligados também ao exercício da parentalidade, é bom para as crianças e é bom para toda a gente. E a questão dos divórcios, Cristina, nós quando nos divorciamos não nos devemos divorciar dos filhos, e o que acontece é que às vezes no pacote do divórcio do cônjuge também vem o pacote do divórcio dos filhos. E essa é outra questão que daria um outro encontro e, portanto, também temos que a ponderar e que falar nela. Mesmo uma nota final, em termos de rebate, que não podia deixar de responder à questão da Lina da culpa. Eu não gosto nada de dizer que as mulheres são culpadas de nada. Acho que já temos tantas culpas nos nossos ombros que não quero mais. Eu quero é libertar as mulheres das culpas. E isto acontece muito quando falamos
de educação. As mulheres é que são as culpadas da educação dos filhos, pois elas é que os educam e, portanto, educam-nos a eles para o andar de carrinho e a elas para cuidar da boneca. E às tantas até, hoje há cada vez menos, mas as mulheres têm uma grande responsabilidade, mas vamos lá ver e vamos retirar-lhes esta culpa. O que elas fazem são ali um mediador do valor dominante que faz com que elas tenham este tipo de pedagogia, porque se tivessem feito, hoje já não tanto, de outra maneira, eram elas próprias criticadas por não estar a reproduzir o modelo social dominante. Portanto, culpas não, já chega. Eu acho que as mulheres não são culpadas quando elas utilizam na relação social e educativa estes valores dominantes, estão a ser um transmissor da cultura e não as podemos culpabilizar por também não conseguirem, às vezes, de uma forma solitária, travar uma cultura dominante que vai num outro sentido. Portanto, a questão da culpa, caros e caras amigas, eu acho que também devemos tentar, através da forma como nos relacionamos, libertar a mulher deste fardo. Nós já temos muitos fardos e não vamos também acarretar com eles. E se quiserem, então quem é a culpa? É de todos nós. Onde também podem estar as mulheres, mas também está muito bem dito, a responsabilidade é de uma cultura dominante que ainda se faz sentir discriminando nas mais pequeninas coisas da vida cotidiana. Muito obrigada. Muito obrigado, mais Elsa. uma vez. Muito obrigado. Paulo e Paula, todos e todas, certo? Se não era só Paulos ou só Paulas. Quem construiu a gramática, quem fez os dicionários, e eu agora levava-me também para os dicionários, como é que o homem e a mulher é vista no dicionário, foram homens, se calhar é a cultura dominante. Por isso eu tenho uma Paula, por sorte, e um Paulo. Está bem? Eu sou o Paulo e a Paula. Por isso é todos e todas. E eu acho que nós também devemos, como disse muito bem, fazer essa alteração. Porque a mim choca-me, se eu tiver uma plateia de mulheres e se tiver um homem, eu tenho que dizer todos. Porquê? São todas, se é a maioria. Por isso vamos começar a dizer todas quando é a maioria. E assim já ninguém se choca. Todas, a maioria são mulheres, passamos a dizer todas. Por isso é uma questão de gramática, mas é pôr as coisas no sítio certo. Pronto. Penso eu. Depois, Paula Viseu, conciliação e papel dos empresários. Como sabes, aqui a cultura dominante são efetivamente homens, os empresários. E tu, como eu e como a Wanda, estivemos na CIT, e se calhar nós agora estamos a apanhar, CIT é a Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego, em que, devido ao divórcio, depois já vou ter contigo, devido ao divórcio, mais homens também pedem os horários flexíveis, etc. E o que acontece é que nós tivemos um caso de um empresário que questiona porque é que aquele homem, se tem uma mulher em casa e que por azar a mulher até trabalha por turnos, como é que aquele homem admite que uma mulher trabalhe por turnos e que ele queira pedir o horário flexível para ficar com o miúdo? Há muitos homens que não o pedem por vergonha, porque efetivamente nas empresas não é bem visto um homem pedir para sair mais cedo para ir com a criança ao médico, certo? Eu sou daquelas que eu acho que devia de haver um passaporte para a criança, isto é, se a mãe foi ao médico um dia, a seguir tem que ser o marido. Se a mulher, se há 6 meses ou 5 meses, para dividir os tempos de gravidez, tirando aquelas 6 semanas exclusivas para a mãe, devia ser dividido igualmente. Quando nós fizermos como a Noruega já está a ser feito, acabou, porque o homem é penalizado também. É penalizado também, porque nós, mulheres, filho é nosso, desculpem-me lá, filho é nosso. Eu tive sorte porque eu tive que ir trabalhar logo, passado um mês, e ficou o meu marido, que é ótimo, ficou ele. Ele se calhar até nem queria, mas temos aqui uma ditadora e ficou. Pronto. Cara colega, Cristina, o que eu disse, e vou voltar a repetir, é que a mulher, mesmo casada, tem mais tempo de trabalho não pago do que uma mulher divorciada. Trabalho não pago. Cristina, imagina, eu também já fui divorciada, já fui casada, também tenho
E trago o pacote completo, nós trazemos os filhos, pelo menos a outra pessoa sabe sempre que nós temos outra pessoa connosco. Tu, se calhar, se estiveres sozinha, sem o marido, comes qualquer coisa, fazem qualquer coisa. Bom, os filhos, se calhar. Bom, se nós tivermos um homem em casa, pergunta assim, então não há jantar hoje? Então não há jantar hoje? Pensa. Não, é só isso, eu só estou com... Não, Cristina, o que eu tenho são dados que diz que uma mulher casada com filhos ocupa maior tempo de horas não pago do que... Estás a ver? Está bem? Obviamente, todas nós nos rimos, porque nós normalmente cozinhamos, isto é giro, porque a gente pelo menos cozinhamos mais se tivermos o homem em casa, porque eles o jantar, por acaso eu não será bem, mas às vezes o meu marido já diz, pois, com estes fins de semana nunca mais me fizeste favas, ao domingo, está bem? Por isso o que eu quero dizer é só horas de trabalho não pago, que lá está, há exceções, como tudo na vida, está bem? Mas aí há sempre uma divisão de tarefas. Se o marido... Aí tens, tu não te esqueças que muitas vezes, quando separados, os homens também ficam com as crianças, mesmo que não seja alguns tempos obrigatórios. Alguns. Bom, era só para... e queria deixar... agradecer a Horácio Oliveira. Comecei por agradecer ao Riso, agora a Horácio Oliveira, porque foi efetivamente ele que me indicou, sei o meu nome, e a Cristina Troni, que acedeu, é dela que não acedesse, mas pronto, que acedeu ao convite, e quero agradecer, efetivamente, foi excelente. Muito obrigado, Cristina, muito obrigado, Horácio. Helena. Muito obrigado. Obrigado. E para encerrar este nosso debate sobre liderança política e sindical no âmbito da liderança no feminino, a nossa fundadora do GRAM, Wanda Guimarães. Muito obrigado, Pedro. Forçosamente, de uma forma muito breve, não poderei fundamentar tudo. Já agora começo aqui pela Lina e por uma questão da qual já falámos, mas que era importante fazer a ligação, é que esta questão das faltas das mulheres tem a ver com os vencimentos e os salários mais elevados dos homens que das mulheres, e portanto sai mais barato quando é a pagar que de facto sejam as mulheres a levar. E isto, de facto, justifica que sejamos nós muitas das vezes, e é uma agravante para a questão da disparidade salarial. A questão do todos são todos. Bom, eu lastimo, mas quando me falam em todos não me sinto abrangida. O Paulo sente, mas eu não. Eu tenho um sexo e tenho um género, que por acaso até são coincidentes, podem não ser, atenção. Não, mas é verdade, não se riam, podem não ser mesmo, não é? Bom, e é preciso, para além de tudo aquilo que a Elsa já disse muito bem, a língua é um instrumento de poder. A língua é um instrumento de poder, portanto, a percepção com que cada um depois houve determinadas expressões, é óbvio que tem uma carga, e isso é extraordinariamente importante. Não é por ser a União Europeia que aconselha a que de facto se utilize o masculino e o feminino, é que digo-vos sinceramente, quando me falam em todos, ou os candidatos, ou os deputados, ou os não sei o quê, eu tenho tendência a olhar para o lado, porque eu não estou lá. Pronto. O português também tem evoluído, já ninguém diz facto, diz fatos, não é? Agora não se usa os Cs. Pronto. Ou o novembro agora e os meses são escritos com letra minúscula, já eram com letra maiúscula, ou seja, nada é imutável, a língua é uma realidade dinâmica que acompanha de facto uma determinada evolução social e a gente tem que perceber isso. E, do meu ponto de vista, questão da conciliação, só para vos dizer, esta é uma provocação nítida, mas é assim, eu ouço falar imenso nestes seminários, neste tipo de encontros, da conciliação, mas eu muito
Mas, muito honestamente, acho que esta é uma questão para os homens. Porque nós, conciliar mais coisas, já não sei como é que é possível. Quer dizer, nós temos, de facto, uma capacidade para conciliar uma multitude de tarefas e de preocupações que eu acho que quem tem que aprender a conciliar, digo isto, pode parecer a brincar, mas é muito a sério, quem tem que aprender a conciliar são, de facto, os homens. E gostava, antes de terminar, de vos deixar uma mensagem que é uma mensagem de força. E vou-me socorrer aqui de uma senhora, que é uma mulher... mas antes disso, dizer a questão também dos empresários. É que enquanto que nós não democratizarmos determinados tipos de trabalho, esta questão que foi colocada, por exemplo, da conciliação, é como a questão do trabalho a tempo parcial. Porquê é que os homens os homens, estou a falar, quadros de empresa, não tiram ou não têm trabalho a tempo parcial, por exemplo, em determinados momentos ou em determinadas situações da sua vida, não é? Porque normalmente o trabalho a tempo parcial é um trabalho estigmatizado, é um trabalho que só abrange mulheres, ou a esmagadora maioria de mulheres, e pouco qualificadas. E, portanto, é esse um dos trabalhos e uma das missões dos sindicatos. E eu agora estou a falar para trabalhadoras e trabalhadores bancários que estão no ativo e que, de facto, defrontam inúmeros problemas no seu dia-a-dia. E gostava de vos deixar uma imagem de força, vou-me socorrer, muito melhor do que ela o fará, uma passagem da Evelyne Le Garrec, num livro As Mensageiras, e que afirma o seguinte: para as mulheres, a empresa é o local geométrico onde todas as formas dispersas de hierarquia e de poder se cruzam. Neste contexto, o trabalho representa para elas a possibilidade de uma síntese e de uma luta conduzidas sobre todas as frentes. Um ponto estratégico privilegiado. Vão em frente. Muito obrigado pela forma muito afetiva com que me acolheram. Muito obrigado ao Sindicato de Bancários. Muito obrigado, Wanda. Bom, resta-me agradecer a vossa presença, à Wanda, à Lina, à Elsa e à Maria Mercedes Borges. Agradecer à Cristina Troni o convite para moderar este debate. Agradecer a toda a assistência, a todas e a todos, porque foram uma assistência muito atenta, muito absorvente daquilo que foi dito. O debate também foi rico. Eu peço desculpa de não ter conduzido no sentido de vos dar mais tempo de interação, mas de facto acho que as 4 intervenções que existiram nas 2 rondas foram bastante densas e bastante ricas, e penitenciava-me se as cortasse. Agradecer ao Horácio Oliveira, ao Rui Riso, que também estava ali atrás, o facto de terem estado connosco a assistir a este debate. Esperar que da tarde tenham um debate ao nível da liderança na área empresarial com bastante riqueza, e agradecer uma vez mais à Cristina, porque acho que descobri uma nova vocação, e um dia, se quiser sair da política, posso ir apresentar os prós e contras. Ficamos aqui com um bichinho de lançar provocações e de tentar moderar a opinião e enriquecer todos. Muito obrigado, e agora vamos almoçar.